Quem encontrou diz amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Capítulo 10 de Atos, o versículo de número 44, meus amados. 10, 44. Louvado seja Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro e disse: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles alguns dias. Salvador Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão especial. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa de estar na Tua presença, de estar, meu Pai, nos Teus pés, buscando ao Senhor nesta noite. Nós cremos, ó Pai, na manifestação do Seu poder. Nós cremos, ó Pai, na Tua glória. Fale conosco nesta noite, para testemunho do Seu nome, para testemunho da Sua palavra, em nome de Jesus. Pode assentar, querida igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que está no meu coração. Ó irmãos, nós temos muito problema para servir a Deus, dificuldades para servir a Deus. Eu estava meditando hoje naquela palavra do Evangelho de João, aquele texto quando Maria joga o precioso unguento, perfume, nos pés do Senhor, e ela é interpelada, indagada, por um homem chamado, como é que chamava ele? Judas, dizendo: mas por que você faz isso? Não era melhor pegar esse dinheiro e esse unguento que valia 300 dinheiro? Um dinheiro era mais ou menos o equivalente a um dia de trabalho. 300 dinheiro, praticamente um ano de serviço. De acordo com a minha Bíblia, com o estudo, aproximadamente 300 dias. Ele vai ser questionado. Jesus diz assim: ó, peraí, ela fez isso me preparando para o sepultamento. Ela me preparou para isso. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Então essa igreja, essa máxima dessa igreja, que é um grupo de ação social, está fora. Está fora. Esses irmãos que começam só com ação social. Meu negócio é só ação social. Isso é aquele negócio de vamos para a rua, vamos dar banho de mendigo. E dar banho de mendigo, comida na boca do mendigo. Mas se Jesus não entrar na vida do mendigo, ele toma banho hoje e amanhã ele está na lama de novo. A igreja foi chamada para oferecer algo muito mais precioso do que prata, do que ouro, do que roupa e carro. Foi chamada para pregar a palavra, e o pecador é perdoado, e quando ele é perdoado, ele recebe tudo de novo da parte do Senhor. Mas não é esse o assunto. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que alguém vai criticar o ato da mulher. Porque o bom não pode ser para Jesus. Sabe o que nós oferecemos para Jesus? O resto do nosso dia.
oferecemos para Jesus o resto do nosso dia. Chegamos aqui que nem uma jangada velha, que não conseguimos mais nem andar, de tanto lutar, de tanto trabalhar, de tanto correr, fazer hora extra. E chegamos no culto, e alguns irmãos, a gente está pregando, eles estão assim, ó. Já viram? Ó. Amém, estão aqui, cansados, mas poderíamos oferecer para o Senhor o melhor. Quem quer oferecer para o Senhor o seu melhor? Vocês notaram que tudo que é para Jesus parece que é o pior? Vai ofertar, aí procura lá. Se vai dar uma nota de 2, ou de 5, ou de 10, aí ele procura as notas assim. Se tiver umas bem bonitinha, passadinha, novinha, ele é capaz de procurar a que está bem velhinha, bem amassadinha, para ele colocar na salva. Irmão, você já trabalhou a semana inteira, você já correu atrás, Deus já te abençoou a semana toda. Quem sentiu Deus te abençoando essa semana? Agora você está aqui para adorar o nome do Senhor. Dá para você adorar esse Deus aqui neste culto, pelo amor de Deus? Muitas vezes nós não entendemos o que é evangelho. Habituamos com esse negócio de chegar aqui, me dá, Senhor, me dá, me revela, eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus está dizendo assim: eu estou esperando você falar comigo, eu quero ouvir a sua voz. Você não falou nada comigo, o que eu tenho? Cada ação gera uma reação. Você não tem nenhuma ação para com Deus, você não fez nada para com o Senhor. Aleluia. Ele te abençoou a semana toda, Ele te guardou, te deu um livramento. Então nessa noite tira a tampa da chaleira e deixa Deus derramar a glória dele sobre sua vida. Vou contar para vocês aqui algo que aconteceu. O rapaz estava lá no Nordeste do Brasil, região seca, sem chover, e o negócio estava feio mesmo. E ele olhou assim e diz assim: pai, não tem água nem para nós tomar, como dirá para os cabritos. Os cabritos vão ficar com sede, as cabrinhas vão ficar com sede, os animais. Não tem mais água no nosso poço. O pai olhou para os filhos, aquela turma, porque antigamente os pais tinham muito mais filhos, né, irmão? Aquilo era bonito de se ver. Quem já foi numa casa assim? Lembra disso aí, irmãos? Era a coisa mais feliz do mundo, aquela casa, com aquele tanto de menino correndo e trabalhando junto com o pai. Hoje, meu Deus do céu, meu Deus, é um, dois na marra. Na marra. Teve um país aí na pandemia, me passou agora, quem souber pode até me ajudar, que botou um carro de som na rua, falando para as mulheres não se engravidem, avisando na rua, no período da pandemia, um país ir para fora, para não aumentar mais a população. Mas era assim, quem teve familiares com 10 filhos aí, famílias com 8, 10, 15, a minha mãe, ela tem 15 irmãos, com ela são 16 filhos, que a minha avó teve. Olha que fartura. Hoje está até nisso, está difícil, né, irmão? Mas vamos lá. E o menino olhou assim e disse: pai, acabou a água, até para o cabrito. O pai dele vai dizer: filho, você não crê que o papai é crente? O papai vai orar e Deus vai mandar chuva. Ô irmão, mas tinha uma fé viva os irmãos? Tinha ou não tinha? Parece que os irmãos não tinham muita teologia, não conhecia muita letra, mas conhecia o poder de Deus. Acreditavam no poder de Deus. Não tinha a oportunidade que nós temos aqui de aprender da palavra. Mas ele falou: vamos orar, filhos, vamos lá. E oraram, e buscaram a Deus. E falou: filho, pela fé, pode colocar a chaleira debaixo da biqueira da água. Quem já foi no Nordeste? Eles colocam uma casca de pau, ou um cano hoje, parte o cano na biqueira para colher a água que cai lá embaixo. Pode colocar lá, filho, porque o papai vai orar e vai chover. E o papai orou mesmo. Daí a pouco o filhinho acordou e disse: pai, o negócio é verdade mesmo. Chuva já está caindo. Aleluia. Se nós orar aqui hoje, vai ter chuva aqui. Se nós buscar o Senhor aqui, irmão, aleluia, o Espírito Santo ainda desce no meio da congregação. E eu vou dizer para você que trabalhou tanto, está com a mente cansada, está com o corpo cansado, mas se você crê, o Espírito Santo é descanso, o Espírito Santo é paz, o Espírito Santo te dá alegria nessa noite, e você vai sentir a presença de Deus, procurar o cansaço do corpo, o cansaço da mente, e ela vai desaparecer. Aí a chuva desceu, mas desceu chuva a noite toda. Aí o filho, de manhã cedinho, o pai falou: filho, corre lá, debaixo da bica, vamos fazer um café.
quente para nós tomar um cafezinho maravilhoso aqui agora, porque Deus nos respondeu. Aí o menino volta triste, sem graça. O meu filho, o que foi? Ô pai, eu coloquei a chaleira como o senhor falou, só que eu esqueci-me de tirar a tampa. Choveu, mas não caiu uma gota dentro da chaleira, porque tinha uma tampa atrapalhando. Glória a Deus, é isso aí. Quem quer abrir a tampa aí? Abre a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar. Fala assim: Jesus, eu ainda quero batismo com o Espírito Santo. Você pode falar isso hoje? Se você crê, Deus te batiza com o Espírito Santo antes de você ser batizado nas águas. Aleluia. Irmão, não tem outro assunto para a igreja, não tem outra conversa para a igreja. A igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo. Não tem outra mensagem. A mensagem da teoria da prosperidade, a mensagem do oba-oba é mensagem vazia. O que a igreja precisa hoje é ser revestida pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Irmãos, você pode ver que a partir de Atos 2, quando começa, isso aqui nós aprendemos na escola bíblica, viu? Você não vem, quem vem quinta-feira vai aprender. A partir de Atos 2, Jesus começa, e o Espírito Santo em ação, começa a trabalhar a igreja. Começa a trabalhar na igreja. Começa a trabalhar sobre a igreja. Até então, parece que o trabalho era voltado para a igreja dos judeus, para os hebreus. Jesus escolhe os 12 judeus. Jesus trabalha com a igreja, mas a partir da descida do Espírito Santo, todos são contemplados com essa oportunidade. Bendito seja Deus. Aleluia. Porque, irmãos, é assim, ó, a humanidade peca. E uma vez que pecou com nossos pais, destituídos estamos da glória de Deus. Os profetas pegaram um tempo duro. Já pensou, irmão Henrique, a dureza dos profetas? Eles iam profetizar, e alguém pegavam eles, e pegavam um serrotão, daquele de serrar madeira, e serravam eles assim, como serram uma madeira. Os profetas iam profetizar, cheio de Deus, pingando óleo, como Jeremias, quando ele ia profetizar: nós não queremos a tua profecia, e jogava eles no meio da lama, no calabouço, e maltratava eles. É assim ou não é? Zacarias diz a história que ele morreu porque mataram o profeta Zacarias. Pensa num profeta dos menores que mais falou de Jesus. Então eles pegaram um tempo duro. Como diz o nosso professor na escola bíblica, nós já pegamos, aleluia, o solzinho das 5 da tarde. Já está fresco. Você não está entendendo nada. O grosso eles carregaram. O grosso, o tempo difícil, o tempo da luta, os nossos profetas carregaram. Não era à toa que Moisés falava assim: não, Senhor, eu sou pesado de boca, não dá para mim não, o negócio é pesado. Enfrentar Faraó não é brincadeira. Jeremias dizia assim: não, eu sou um menino, eu não tenho condições. Agora hoje, todo mundo diz assim: eu sou vaso, eu sou profeta. Eu queria ver você estampar o peitão assim e falar que é profeta naquela época lá. Eu queria ver você bater no peito e dizer assim: eu sou vaso. Vem cá, eu sou cheio de Deus mesmo. Que tinha uma cova te esperando, cheia de leão com fome. Eu queria ver se você era cheio de Deus mesmo. Que tinha lá reis furiosos para te matar. Então esses homens enfrentam essa época. Jesus vem, aleluia, e cumpre. Ele diz assim: eu vou tirar o pecado do homem, o pecado original. Eu vou fazer as pazes desse homem com meu pai de novo. Eu vou ser o elo que liga o homem a Deus. Estava interrompido o caminho, irmão. Eu não sei se o fio estava desconectado, eu não sei se estava entupido o caminho do azeite, mas não dava para subir. Deus não suportava o pecado do homem. Deus olhava para a raça humana irado. Deus tinha vontade de queimar essa raça humana.
Mas Jesus veio e falou assim: eu venho no corpo, no útero de uma mulher, nascido do Espírito, e agora eu vou pegar todo esse pecado, e Jesus leva sobre a cruz todo esse pecado, asperge o sangue como um sacerdote, mas não como um sumo sacerdote que oferece um cabrito, mas um sumo sacerdote que oferece o seu próprio sangue. É como se Jesus aspergisse o sangue dele sobre todos nós, assim, ó. Você tem a marca do sangue, viu, irmão? Você tem a marca do sangue, viu, irmã? O sangue de Jesus corre nas tuas veias. Urimicalabase. O sangue de Jesus corre aqui no meio dessa igreja. Corre em nós. Jesus então asperge o teu sangue, derrama todo o seu sangue na raça humana, e ele entra agora. Não no santo dos santos aqui da terra, que tinha o tabernáculo e tinha o santo dos santos, aonde o sacerdote entrava. Jesus agora, limpo, como o sumo sacerdote, purificado que estava, ele entra diante do sumo, como sumo sacerdote diante de Deus, e fala: Pai, tá ligado agora. Jesus vem aqui, e é assim, ó, o Espírito Santo em Gênesis paira sobre a terra sem forma, e o que é isso? Somos nós, o Espírito Santo pairando aqui, ó, procurando aonde pousar. Não tinha jeito. Como é que pousava no Fábio? Não tinha jeito, de Fábio. Como é que pousava no Jefferson? Não tinha jeito. Nós estávamos imundos e sujos, e ele ficava pairando, como a terra sem forma, sem nenhuma aparência, e não tinha lugar de ficar. Aí o Senhor cria o homem, mas o homem peca novamente, e o Senhor faz a arca, solta a pombinha também na antiga aliança voa para lá, para cá, não acha onde pousar. Mas quando Jesus chega lá em cima, depois de morrer por nós, Jesus chega lá em cima e diz assim: Pai, tem lugar para o Espírito Santo na terra. A obra foi consumada. Tem lugar para o Espírito Santo na terra. É mesmo, meu filho? Tem mesmo? Tem, Pai. Aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perderam, senão o filho da injustiça, para cumprir nele a palavra. Aqueles que o Senhor me deu estão lá, Pai. Olha, Pai, olha para baixo, eles estão orando, Pai. Olha para baixo, eles estão buscando o Espírito Santo. Eles não estão indo no culto para buscar carro. Eles não estão indo no culto para buscar carro novo, para buscar casa. Eles estão reunidos dizendo: manda o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, enche do Espírito Santo. E o Pai diz assim: Espírito Santo, eu imagino a reunião lá em cima do céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dizendo assim: eu comecei essa obra, trabalhei com eles, conversei com eles, foi difícil, eles pecaram, Adão e Eva. Eu descia no jardim, conversava com eles, mas mesmo comigo lá eles pecaram. Não deu para ficar. Eu tive que ficar aqui em cima, sem poder me relacionar com eles durante esses anos todos. Jesus chegou e disse assim: Pai, mas eu fui lá, Pai, preguei a sua palavra, eles aceitaram. Jesus vai dizer isso: eles aceitaram a tua palavra, Pai. Eu não preguei a minha palavra, mas preguei a tua. Eles aceitaram. Aí o Pai olha assim, mas o Filho diz assim: então a sua vez, Espírito Santo, toma as rédeas da terra. Desce lá, Espírito Santo. Desce lá. Ó, Espírito Santo, tem um Pedro lá. Ele já cortou a orelha de Malco. Ele já negou, mas ele se converteu de verdade. Ele precisa da unção do Espírito. Desce sobre ele lá, desce. Espírito Santo, desce sobre a assembleia, porque não é sobre só. Deixa eu falar. O Espírito Santo não trabalha, não é só na vida do pastor e dos irmãos batizados, não. Ele trabalha na vida do visitante que entra aqui, já tocando no coração do visitante e dizendo: arrepende-te, chegou o dia, conserta a tua vida, porque hoje é dia de vitória. Desce lá, Espírito Santo, desce lá. O Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, enche a Pedro do poder de Deus, enche os quase 120 da glória de Deus. O Espírito Santo diz assim: agora é comigo. E os discípulos entenderam: agora é comigo. Ele enche alguns de sabedoria, ele começa a revelar.
Ele começa agora, meus amados irmãos, a tomar o rumo da igreja. Aleluia. Ele começa a tomar agora a direção da igreja. Eu fiquei maravilhado quando eu vi esse capítulo que eu li com vocês. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração de um homem gentil, de um centurião chamado quem? Cornélio. E o Espírito Santo está lá. O homem está jejuando com a sua religiosidade. O homem está jejuando, está dando esmola. De repente ele está em jejum, quase 3 horas da tarde. Aleluia. Em jejum, quase 3 horas da tarde. Aí o Espírito Santo não resiste não, irmãos. O Espírito Santo não resiste. O Espírito Santo manda um anjo lá. O Espírito Santo chega perto dele e diz assim: eu estou aqui, eu estou doidinho para pregar para você a palavra, mas eu não posso. Aleluia. Não, Deus coloca a incumbência sobre nós de pregar a palavra. Tem coisa mais gostosa do que ser pregador do evangelho, meus amados? Coisas que os anjos queriam. Eu não sei como é que tem gente que não gosta de pregar a palavra, porque os anjos queriam ser, não é para anjo não, é para o meu povo. E você que quer pregar a palavra hoje, tem Cornélio te esperando. Quem sabia disso? Tem Cornélio te esperando, e você com a boca tampada, abre essa boca, seja instrumento de Deus para pregar para as almas que estão precisando. Não é gostoso? O anjo diz assim: olha, Cornélio, tuas esmolas foram ouvidas. Tuas esmolas foram ouvidas. O teu jejum chegaram até Deus. Cornélio, tem um homem lá na casa de Pedro, na casa de Simão, um curtidor, chamado Pedro. Manda buscar ele, que ele vai ter as palavras da vida. Ô irmão, nós temos palavra de vida. Quem sabia disso? Você tem palavra de vida. Você precisa buscar de Deus esse Espírito, para quando você falar, você atingir o coração das pessoas. Se você falar com a unção de Deus, alguém entra pensando em suicídio e sai daqui com projetos de vida, porque a sua palavra é vida. Vai lá e busca Pedro. Meu Deus, isso aqui é bonito demais. A oportunidade nossa é uma oportunidade valiosa. Lembra da passagem de Lucas, quando o rico e Lázaro, ele morre, e o rico vai dizer: manda Lázaro ressuscitar e ir lá pregar. Ele falou: não, tem os profetas, tem os pregadores da palavra lá, tem alguém para pregar lá. Se quiser, escuta. Deus promete salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus não salva por outra coisa não, meu irmão. Deus só salva pela palavra. Vai lá, Pedro. Pedro, olha o que o Espírito Santo vai fazer. Quando o Espírito Santo toca no coração de Cornélio para buscar a Pedro, por uma revelação, o Senhor vai revelar para ele buscar Pedro. O Senhor sabe que Pedro ia endurecer o coração. Dizer assim: eu não vou lá não, eu não vou. Mas o Espírito Santo agora mostra para Pedro a visão. Quem lembra da visão? De como um vaso descia um lençol amarrado pelas pontas, com animais, com feras, e o Senhor diz: mata e come. Ele: não, Senhor, não como coisas imundas. Está dizendo assim: não fala que é imundo não, era imundo, mas eu já santifiquei. Deus está dizendo assim, Deus estava dizendo assim: os gentios não tinham chance, mas foi santificado. O Jefferson não tinha oportunidade, mas já foi abençoado. Você não para de escolher, Pedro, vai lá. Aleluia. Pedro ficou assim pensando naquela visão. De repente chega lá aqueles homens vindo de Cornélio e bate na porta. O Espírito Santo diz assim: ó, vai lá. Ó, o Espírito Santo diz assim: vai lá com aqueles homens sem temer. Deixa eu falar mais uma vez aqui. O Espírito Santo agindo assim, ó. Ô irmãos, nós somos crentes hoje. Nós temos dificuldade para ter um sonho espiritual. A maioria dos sonhos são pesadelos e demônio perturbando. O Cornélio, acordado, o anjo desce aqui e bate um papo com o Cornélio. O anjo desce lá. Nós viemos na igreja com um pensamento tanto lá fora, que nós não sentimos Deus dentro da igreja. Nós pegamos a Bíblia como pegar um livro, um jornal, não vimos nada acontecer. Parece que a Bíblia é um livro antigo, morto. Mas Cornélio estava vendo o anjo falar com ele.
Para muita gente esse culto aqui é mais uma rotina de sábado. Mas se você crê no poder dessa palavra, você pode ouvir a voz de Deus falando com o teu coração aqui hoje. Você tem que ouvir a voz de Deus no culto, irmão. Você não pode voltar daqui sem ouvir a voz de Deus. Aleluia. É uma vergonha para nós. Uma vergonha, um Cornélio da vida que não era cristão, não tinha sido batizado ainda, tendo visões, Pedro tendo arrebatamento de sentidos, porque o Espírito Santo conversando com ele. Você já experimentou uma comunhão com Deus? Eu não estou falando pedir dons espirituais para pegar o microfone aqui e orar por revelação. Nem todo mundo Deus vai usar desse jeito. Não é isso não. Cada um Deus usa de uma forma, mas peça a Deus comunhão com Deus. O ano de 2012, eu pastoreava a região de Caratinga. Eu fui viajar e fui fazer uma reunião de obreiros em Lajinha. Não, na reunião era em Maiumirim. E o presbítero, me passa o nome dele, deixa eu lembrar aqui. Presbítero João Alves, dirigente da igreja de Lajinha de Chalé. Vocês não sabem nem o que é isso. Lá perto do Espírito Santo, divisa de Minas Gerais. Era um senhor da idade do presbítero Amaro. A sua senhora, a irmã Maria, já de idade. Dirigente da igreja. Aí eu estava lá com aqueles irmãos e fiz aquela reunião. E aquele dia eu queria ouvir aqueles anciãos. Eu falei, eu vou ouvir hoje o presbítero João Alves, de Lajinha, dar uma saudação para a igreja. Aí ele pegou o microfone chorando. Ele ia para o culto só para chorar na presença de Deus. Ele pegou o microfone e começou a falar com os irmãos, aquele jeitinho dele assim, quase 80 anos. Aí ele olhou e assim uma frase que eu nunca esqueci daquela frase. Ele olhou assim para a igreja e disse assim: eu não tenho o dom de falar língua estranha que nem vocês têm o dom de línguas estranhas. Eu não tenho o dom de revelação como os irmãos têm. Não tenho. Mas se eu disser para vocês que eu não tenho comunhão com Deus, eu estou mentindo. Porque quando eu começo a orar, aleluia, eu sinto o meu Jesus dentro da minha alma. E ele falou aquilo em choro. E todo mundo que conhece aquele ancião, quando viu ele falando aquilo, derramou do céu uma porção de avivamento naquele culto, que foi algo maravilhoso. Você não precisa cantar aqui na frente, você não precisa tocar aqui, você não precisa ser obreiro da igreja, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa vir para o culto e adorar o Senhor na tua alma. Você precisa vir para o culto e ter intimidade com o céu. Você precisa deitar para dormir e sentir os anjos de Deus guardando a tua casa, guardando a sua família, guardando o seu lar. Ser cheio de Deus não é mostrar para alguém que você é alguma coisa. Ser cheio de Deus é sentir Deus falando na tua alma, é sentir Deus falando no teu coração. Irmão, é isso que o Cornélio está sentindo. Cornélio está sem entender muita coisa, sem nenhum conhecimento teológico, mas ele tem comunhão com Deus. O Senhor reconcilia. O sangue de Jesus, que é juiz dos vivos e dos mortos, abre o caminho para Cornélio. Abre a porta para Cornélio. Diz assim: Cornélio, você tem direito agora. Agora você tem direito. Você já pode ser cheio. Aleluia. Cornélio manda buscar a Pedro. Pedro diz assim: eu estou indo com vocês. Vou pegar 6 irmãos da circuncisão e estou indo para a casa de Cornélio. Quando chega lá, o Cornélio era tão leigo concernente à palavra, que o coitado do Cornélio já se joga de joelhos. Já cai de joelho achando que Pedro era Deus. É essa hora que você tem que ter cuidado, irmãos. Porque tem pessoas que vêm aqui no culto, e se alguém for usado por Deus,
um irmão para botar a mão na cabeça e orar e ele for curado, a pessoa começa a achar que o homem é alguma coisa. Se Deus usar alguém em profecia, alguém começa a dizer assim: olha, ele é melhor do que o outro. Não é não, irmão. Grande é o Senhor Jesus. Deixa eu falar para vocês, tem uma leva de pregador aí que ama ver Cornélio de joelho nos seus pés. Tem pregador por aí que tem prazer de ver Cornélio de joelho, implorando pela bênção. Mas o pregador do céu diz: não, levanta, levanta, vamos adorar juntos. Eu não sou melhor do que você, Cornélio. Eu não sou melhor do que a igreja. Nós somos iguais. E se nós levantar a mão, o Espírito que eu recebo cai sobre a tua vida. Alabá, se cai. Os dons que eu recebe você também. Aqui nesta noite nós não temos prazer de ver a igreja prostrada de joelho perante homem. Tem pessoas que têm prazer de ver as pessoas idolatrando o seu nome, idolatrando a sua pessoa. Pedro, por vezes, vai mostrar que ele vai apontar para Jesus. Quando Pedro cura o paralítico, é isso mesmo? No capítulo 3 de Atos, quando é no capítulo 4 por ali, as pessoas vão juntar tudo ali no Alpendre de Salomão para ouvir Pedro. Ele falou assim: está olhando para mim por quê? Está de olho em mim? Todo mundo olhando para ele assim: esse homem é Deus. Esse homem é terrível. Ele está dizendo assim: vocês estão achando que eu fiz isso com o meu próprio poder? Não foi não. Foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo diz amém, meus amados. Pedro diz assim: levanta, Cornélio, porque eu sou homem como você. E ele vai começar a pregar para ele. E a mensagem foi curta, irmãos. Fecha a porta aí, irmão, por gentileza. Fecha aí. A mensagem foi curta. A mensagem foi poucos minutos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava ali, ó, querendo descer. O Espírito Santo só que ele é ordeiro. Ele não desce sem a palavra. Não desce. Se não tiver palavra de Deus no culto, o Espírito Santo ele é ordeiro. Já viu pessoas dizer assim: o fogo foi tão grande que o pastor não conseguiu nem pregar. É fogo estranho. O Espírito Santo já tinha visto que Cornélio estava quebrantado, Cornélio estava em oração, Cornélio estava em jejum. Mas o que purifica o homem é a palavra. Você pode ser quem você acha que é, mas se você não parar para ouvir a palavra, você não entra no céu. Deixa Deus te lavar com a palavra. E você ouve a palavra, Deus te lava, e o Espírito Santo desce sobre Cornélio. Irmãos, isso aqui para mim, isso aqui é o Pentecoste dos gentios. É capítulo 2, o Pentecoste dos hebreus. Capítulo 10, o Pentecoste dos gentios. Os gentios tinham que, nós que somos uma igreja gentílica, tínhamos que olhar para esse texto aqui e dizer assim: meu Deus, que oportunidade que eu tenho agora de ser batizado com o Espírito Santo. Cornélio vai ser cheio, começa a falar língua estranha. Imagina aquele culto. Os da circuncisão ficaram assim: peraí, está falando a língua que nós falamos, está do mesmo jeito do que nós. Faz lembrar de um profeta, de um pregador aqui de São Bernardo, o pastor Nelson. Ele disse que foi para a África, a região de Moçambique, pregar a palavra. E ele diz assim: eu estava ansioso para ver Deus batizar o primeiro africano na minha congregação com o Espírito Santo, para mim ver como é que ia ser. E ele começou a pregar a palavra. De repente Deus batiza o africano com o Espírito Santo, e a língua é a mesma. O Espírito Santo está pairando sobre você hoje aqui. O Espírito Santo quer te encher aqui hoje. O Espírito Santo quer renovar as línguas estranhas na sua boca. Você quer receber renovo de Deus aqui? O Pentecoste aconteceu todo dia que os discípulos começavam a orar. Irmão, teve dia que eles começavam a orar que o tempo que as paredes tremiam e o Espírito Santo descia. Toda vez que um crente agora, é mais ou menos assim, o batismo com o Espírito Santo, irmão, usando aí uma figura para você entender, uma figura de linguagem, ele é um fogo, ele acendeu. Você foi batizado com o Espírito Santo, você tem aí o tição dentro do fogo. Mas nem sempre tem labareda, mas toda vez que assoprar, o fogo pega. Quem sabe disso, meus amados? Toda vez que assoprar tem fogo. Então recebe o batismo com o Espírito Santo. Busca batismo com o Espírito Santo. A igreja precisa entender isto. Ó, irmãos, deixa eu falar para vocês.
Olha, o crente se converte, ele passa pelo processo de quê? Da santificação, do novo nascimento. No novo nascimento. Ele passa por esse processo. Depois desse processo, vem o batismo nas águas. Mas depois do batismo das águas que o pastor faz, que os irmãos vão lá e faz o batismo, vem um mais poderoso, aleluia, do que João. João vai dizer isso, um poderoso, e esse pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas como é que recebe o batismo com o Espírito Santo? Orando e jejuando. Como é que Cornélio fazia? Orava, jejuava e dava esmola e dava oferta. Para nós hoje, seja fiel na oferta, no dízimo, na oração, no jejum, e Deus te batiza com o Espírito Santo. Quem lembra do dia que Deus te batizou com o Espírito Santo? Quem lembra desse dia? Levanta a mão para mim ver. Quem lembra, de verdade, quem lembra do dia que Deus te batizou com o Espírito Santo? Levanta a mão para mim ver. Você lembra do dia? Como é que foi o dia? Você lembra como é que foi? Você sentiu alegria na sua alma? Foi? Você sentiu vontade de chorar? Como é que foi o dia que Deus te batizou com o Espírito Santo? Como é que foi o dia? Você não tem saudade daquele momento, não? Por que você não fala mais o idioma do céu? Por que você não fala mais a língua estranha que você recebeu? Está enferrujada, é? O fogo vai acender de novo aqui. O forno vai esquentar de novo. Alabassúria. O bendito seja Deus. Eu estou vendo essa igreja como se fosse uma fornalha cheia de cinza. Cinza. Já viu aquela fornalha cheia de cinza? Eu estou vendo agora a cinza está sendo raspada. O Senhor está tirando a cinza. Aleluia. E não tem nada melhor para acender fogo do que óleo. Azeite. Azeite está sendo derramado sobre a lenha. A lenha está recebendo o azeite. A lenha são os crentes aqui nessa noite. Está derramando aí, olha aí. Olha o azeite descendo. E Jesus agora vai riscar fogo. Aleluia. E o Senhor quer voltar, ouvir a sua voz em línguas estranhas. Começa a falar o idioma do céu aqui hoje. Levanta as mãos aí, sentado mesmo. Sentado mesmo. Renova essa igreja, Senhor. Renova a tua noiva nesta noite. Batiza com o Espírito Santo. Arabanturianda lassi. Salamantu que andassi andaia. Xalabassuri canta. Xalabassúria. Urimi canta lamassi. Uriande ramanturi calabas. Cherianda lassirimi cantou. Xalabassúria. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza essa igreja. A igreja do Senhor, aleluia, nasceu no meio do fogo. Urianda lassi. Irimi canta e andassi calabai. Xarabassúria. Urimi anda labassi mahai. Aramanturi canta labassi. Arabassúria. Batiza, Jesus, batiza. Batiza, Jesus, batiza. Renova aqui agora, Senhor. Renova com línguas estranhas. Urabassúria. Aurimi canta lamanturimiai. Xalabassi. Arabai andasse, clama lamanahai. Uriandalasse. Arabassi cantalas. Batiza, Jesus amado. Batiza com teu Espírito. Tira, meu Pai, as impurezas. Acende uma chama. Acende uma chama. Alabassi andasse. Alabassi andalas. Iriasi andas. Uriandaia se cantai andaramanahai. Sai do nosso meio impedimento. Sai do nosso meio seta maligna. Sai do nosso meio Satanás. Essa igreja ainda crê em batismo com o Espírito Santo. Essa igreja ainda crê em línguas estranhas, em dons espirituais. Alabassurianda. Urimianda yasubia de calamanahai. Urabassuria. Timinehasi canturamanahasi. Alabassirianda yandasi manahai.
Aviva a tua obra, Senhor. Não deixa a frieza espiritual, não deixa o desânimo, Senhor. Acende uma chama. Urabá, Surianda, Lassi. Iria se canta Lassi. Iria se canta Lassi. Iria andaia se manturabassi. Iria se manaia sou. Urimi canta Lassi manahai. Iria andaia subia. Urabanturi cantaia cima na raça. Urimi subiandalas. Tira base cantalas. Aleluia! Eu creio, Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio no teu Espírito. Talabasúria, Cherimi cantalas. Alasimanturai. Há uma nuvem de trevas querendo atrapalhar a glória de Deus na sua vida. Existem demônios querendo tapar a tua boca. Mas você foi chamado para adorar. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para adorar. Talabasúria.